Dá-lhe água nesse Vida e Saúde. Aqui estamos com a Aline, ela que é nutricionista, está nos ajudando a pensar mais sobre o consumo, a necessidade de consumo ideal da água para hidratar. Não só por dentro, mas também o uso da água usado de maneira externa, as terapias com água. A hidroterapia é uma técnica, é uma ferramenta milenar com várias técnicas que pode usar, você vai descobrir daqui a pouquinho, mas que a gente pesquisando um pouquinho ao longo desse ano para fazer a Máquina Humana, que é a revista de saúde desse ano, Aline, a gente percebeu o seguinte, que muitos tratamentos ou muitas terapêuticas médicas vieram e foram embora, algumas maluquices inclusive, mas a água, ela veio e ela permanece até hoje. Uma lavagem, uma compressa, os banhos alternados, que foram descobertos no momento em que a medicina realmente estava assim, muito bagunçada, né? Permanece, a água permaneceu as intempéries desse tempo aí. É interessante porque nós, como cremos nos 8 remédios naturais, se é um remédio de Deus, não tem como ser algo transitório, passageiro, né? Algo que vai ser para sempre. Até o final desse mundo, certamente a água vai ser uma das grandes terapias naturais, por dentro e por fora, e eu não duvido disso. Sabendo utilizar as estratégias, as patologias, elas indicam, né, como que nós podemos utilizar certas ferramentas, certas estratégias com a água. Eu acredito que daqui a pouquinho a gente já vai mostrar na prática, né, mas a água é interessante quando você utiliza ela nas temperaturas adequadas, no volume adequado. Existem situações que a gente precisa cobrir aí, colocar as nossas pernas até certa altura próximo ao joelho, precisamos fazer compressas no fígado. Todas as partes do corpo são beneficiadas, porque o estímulo da água, seja ela quente ou frio, ela vai fazer com que o nosso corpo faça o mecanismo de circulação. E quando a gente pensa, por exemplo, em detoxificação, em eliminação dessas toxinas, a água ela tem o potencial de ativar as vias de excreção, seja aí através da eliminação das fezes, da urina, da transpiração. Tudo isso ele é um mecanismo de resposta do corpo. E usando as estratégias adequadas, é maravilhoso, é um remédio poderoso. Talvez você não esteja aproveitando tudo que a água tem para oferecer para você. Mas, vamos pensar o seguinte, um bebezinho nasce e ele vem com aquela pele que é assim, dá gosto, né? Ela tem um tônus, ela tem uma umidade, ela tem uma beleza. E isso vai mudando à medida que esse bebê vai crescendo, né? E à medida que a gente está envelhecendo, eu estou sentindo isso na pele, a nossa hidratação fica diferente. Eu quero saber se essa porcentagem de água no corpo humano vai variar ao longo das diferentes fases da vida e como é que isso vai interferir agora na nossa necessidade de ingesta. O bebê precisa de um pouco menos, mas ele tem muita água através da amamentação. Sim. É interessante que quando a gente observa um bebezinho, uma pessoa de meia idade e um idoso, o bebê ele tem um percentual muito grande de água dentro das células e à medida que vamos envelhecendo, essa água vai sendo perdida. Na verdade, ela se mantém um pouco e quando vai envelhecendo, ela perde de uma forma mais acentuada. Tá. Por quê? Se a gente comparar músculo e gordura dentro do corpo, a gordura é avessa à água, certo? Certo, não se mistura. Não se mistura. Quando nós temos bastante musculatura, uma estrutura mais forte, esse músculo ele tende a preservar a água. Não é à toa que até mesmo para hipertrofiar, você precisa usar a ingestão de água mais acentuada. Existem pessoas que não sabem por que não ganham músculo, porque não bebem água. Mesmo treinando, é necessário, precisa beber água. E, simultaneamente, mesmo que você tenha uma meia-idade, mas não bebe água como deveria, o envelhecimento ele é muito mais rápido. Então, uma pele com mais rugas, o viço da pele ele vai se perdendo, porque, obviamente, lá dentro está pior. Porque isso é só um reflexo do interno, É então. só um reflexo do interno. Alguns órgãos podem estar já tendo defasagem, pode estar sobrecarregado, cansado. E quando a gente compara parte externa, né,
bebês, adultos e idosos, e depois a gente vai para a parte estrutural, quantidade de água que tem no osso, quantidade de água que tem na musculatura e no cérebro. O cérebro, por exemplo, é o órgão que mais usa água por dia. Por isso que quem não toma água sente mais dores de cabeça, tem enxaqueca. Não consegue aprender direito. Não tem capacidade de memória. Por isso que geralmente algumas detox, algumas atividades que são mais concentradas na cura, que usa muito líquido, muita água, tem resultados mais expressivos, mais do que medicação. Até porque medicação, ela trabalha momentaneamente na causa da dor, mas ela não vai na causa não, ela vai trabalhar no sintoma, mas não vai resolver o problema mais a fundo. Existem algumas situações de saúde que podem fazer a gente pensar que a gente precisa dar um tempo na água. Vou falar, por exemplo, da retenção de líquido. Uma gestante, por exemplo, ou uma pessoa que, de repente, está com a hipertensão ali descompensada. É verdade que a gente precisa diminuir a ingesta de água nestes momentos? De forma alguma. A retenção líquida, ela só está mostrando que o seu corpo está com dificuldade de jogar para fora. Mas se você deixa de ingerir, obviamente que o dano vai ser muito maior. Então, utilizar estratégias, chás estratégicos, alimentos que são mais depurativos, alimentos que vão facilitar nessa excreção, até mesmo da transpiração, vai te ajudar bastante. Por isso que a água, por fora, também vai ser um sinalizador. Então, quem tem retenção líquida, aqui eu não vou dar algumas receitas, mas, por exemplo, vai utilizar certos chás e ele vai fazer o mecanismo de jogar para fora. E aí você vai para os banhos, por exemplo. Os banhos quente e frio. Você pode fazer isso no seu chuveiro. Pode fazer um ciclo. Toma uma ducha quente. Toma uma ducha quente, uma ducha fria. Uma ducha quente, uma fria, faz 3 ciclos. O corpo já vai começar a reagir. E tem que terminar com frio. Tem que terminar sempre com frio para fechar esses poros de uma forma significativa. E existem situações que você pode fazer até mesmo debaixo do chuveiro. Uma gestante, por exemplo, se ela não beber água, obviamente o pico de pressão aumenta. Porque a demanda do bebê também é muito grande, o líquido amniótico precisa estar numa quantidade significativa, embora tenha relação com o que o bebê libera ao longo dos trimestres da gestação, mas sem água é impossível ter qualidade de vida, impossível. Tá vendo? É claro que existem condições. Você aí talvez esteja pensando, né? Você achava que a água era importante só para os rins. Olha só, a Aline falando aqui do cérebro. E uma pessoa bem hidratada, uma pessoa que está assim, bem nutrida através da água, ela tem o cabelo mais bonito, ela tem a unha mais bonita, a pele mais. O brilho no olhar muda. Olha só, são coisas até sutis, né? Sim. Porque a gente está numa época em que o externo, a aparência conta muito. E talvez a pessoa faça procedimentos estéticos, gaste um dinheirão, sem saber que é melhor estar investindo aqui no comportamento, porque isso aqui, gente, se você é daquelas pessoas que começam a beber água e já vem uma coisa ruim, já sente náusea, é só uma questão de adaptação, Aline. Sim. Eu conheço gente, eu tenho uma amiga, a Sheila Organizer, ela vinha aqui e ela sempre falava, vai, Teru, eu não gosto de água, não gosto de água, eu obrigava, olha amiga, você vai tomar só isso aqui. Literalmente, eu dava assim um pedacinho do copo. E aí ela falou que ela começou a lembrar de mim em casa, porque ela viu o copo vazio, ela falava, Teru mandou beber água. E ela começou com esse meio dedinho, foi para mais um. E ela falou que estava se sentindo maravilhosa, feliz, alegre. Ela falou, estou muito mais disposta. Vamos falar de benefícios? Vamos. Quando uma pessoa começa a se hidratar, então, além dessa beleza, além desse brilho no olhar, o que mais que ela vai sentir, Aline? Tudo ao contrário do que a gente falou mal, né? Tudo ao contrário do que a gente falou mal. Eu vejo hoje, assim, na prática, se a gente fizer o teste igual você fez, essa pessoa pode perceber, ela vai ter mais disposição para subir montanhas ou lugares mais íngremes, vai ter mais energia, a musculatura vai doer menos, o corpo vai ser mais responsivo. Essa questão do cansaço, maior concentração, mais disposição. O humor pode ser afetado? Com toda certeza. Pergunte para os maridos depois, para as esposas.
Com certeza vai. Tudo bem que são inúmeros, é uma situação multifatorial, Certo. mas com certeza vai ajudar. É que um hábito, a gente sempre fala isso aqui, um hábito bom puxa um outro. Você Puxa. começa a fazer treinar, começa a fazer exercício, você vai sentir necessidade de se hidratar. Sim. Nem que seja um pouquinho. Perfeito. E também você vai começar a comer melhor. Vai prestar atenção, não adianta também beber água e estar comendo uma comida salgada que vai roubar, puxar muito dessa água para a comida, não para as necessidades fisiológicas. Você me fez pensar e lembrar de um contexto da água. Existem comidas e comportamentos que nos desidratam e a gente Roubam essa água. rouba essa água dentro do nosso organismo. Primeiro, um detalhe importante, nós estamos no verão agora, para quem está aqui no Brasil, em algumas partes, nós precisamos entender que o sol, né, ele vai desidratar a gente. Mas quando a gente considera, eu falei isso em relação ao país, ao estado, ao período que nós estamos, na estação, porque no inverno, por exemplo, a gente pensa que a gente não precisa se hidratar tanto, mas a água ela é indispensável, principalmente porque no frio, as nossas extremidades, para se manterem aquecidas, para que a gente não morra de hipotermia, por exemplo, o nosso corpo, as extremidades geralmente ficam um pouquinho mais fria e a região central precisa ficar um pouquinho mais quente. E para ficar mais quente, todo o sangue, ou a maioria, é recrutado para que a gente mantenha esse trabalho de aquecimento geral. E o que faz com que isso aconteça? Faz com que os nossos rins sobrecarreguem, tenham um trabalho maior. Então, a gente urina mais no inverno. É verdade. Urina mais, pode perceber. Daqui para frente, comecem a observar. Até, por exemplo, ambientes com ar-condicionado, nesse calorzão. Agora, estou pensando que isso também vai precisar de uma circulação mais ativa. Exatamente. Então, dentro dessa realidade, só cuidado quando você, à noite, sentiu aquela vontade de comer bolachas de água e sal, biscoitos de polvilho, alguns salgados, algumas massas que têm o papel aí de puxar, de captar essa água e vai desidratar. E você vai sentir sede na hora que não é para sentir sede, na hora de dormir. São os sabotadores da sua hidratação. Aline, vem para cá, porque essa mesa aqui foi feita, olha, com muito carinho. Aliás, parabéns, obrigada por essa produção maravilhosa. Nós temos aqui uma água saborizada, super colorida, linda, porque o objetivo aqui é pensar nas várias aplicações de água. E eu queria que você comentasse. A gente comecei falando da água saborizada, que pode ser uma excelente estratégia para quem não gosta de água, para quem sente náusea, para quem sente dificuldade de tomar. Aqui não tem açúcar, não tem mel, não tem adoçante, não tem stevia, não tem nada. É água e fruta cortadinha. Esse daqui, existem várias opções, né? Hoje eu já tomei uma que você preparou com... Eu vou experimentar essa daqui. Com capim-cidreira, é muito interessante. Muito bom. O fato de você dar uma macerada no capim-cidreira libera esse aroma gostoso, tanto para a água quanto nós sentimos esse cheiro gostoso. E, obviamente, que ela não é um suco. Mas pode ser um hortelã, pode ser qualquer coisa. Laranja, como está aqui, o morango, o abacaxi congelado. Exatamente, com um pouquinho de gelo, porque existem pessoas que a temperatura ambiente não consegue beber essa água. Então, deixar ela um pouquinho mais fria, sem ser muito gelada, isso também mantém aí também o corpo numa temperatura boa, vai fazer com que você tenha mais vontade da ingestão e vai sentir melhor. Tem umas gotinhas de limão aqui. Deixar a água sempre visível também me ajuda a lembrar. Lá em casa eu faço assim, ó, até para minha bebê, que a gente tem dificuldade às vezes na rotina de lembrar se bebeu ou se não bebeu. Quando você vai ver já está na hora de comer. Distribui água para todos os cantos da casa, que todo mundo vai lembrar da água. E lembrando que isso é como um remédio, quantos pacientes, por exemplo, eu já tive que diziam assim, Nutri, eu gastava por mês R$900 de medicação, só foi fazer um processo de mudança, parou de usar algumas medicações. Inclusive para dor, eu conheço gente que estava com muita dor na coluna. Exato. E que regulou a ingestão de água e mudou. Muda mesmo, não tem como não mudar. Porque a água realmente é um remédio, não tem o que falar. A gente tem umas toalhinhas aqui para lembrar que ela pode ser usada, por exemplo, em forma de compressa. Sim.
A água é assim, pessoas que têm problemas mais graves, em caso de câncer, precisa ter muito cuidado nos horários que vão fazer certas compressas e como vai ser feito, precisa ser supervisionado. Até porque, por isso é um remédio. Remédio tem indicação, tem horário, Exato. tem prescrição. Tem prescrição. Mas aqui nesse caso, a gente vai ensinar algumas estratégias um pouco mais simples, não são muitas estratégias, mas o suficiente para você tentar pôr em prática na sua casa para poder fazer sentido. Por exemplo, essa compressa, essa bacia aqui tem tomilho e tem alecrim. Os princípios ativos dessas ervas, numa água quentinha, uma água que não queime a sua pele, esteja em torno de 46 graus aproximadamente. Bem quentinha, então. Ela é quentinha, mas ela não pode queimar. Você precisa pôr o dedo ali, ele tem que aguentar em torno de 10 segundos. Percebeu que não queimou? Já dá para colocar os seus pés ali. Precisa ser por volta de uns 20 minutos constantes. Aí deixa uma garrafinha térmica com essa água já um pouquinho mais alta para fazer a temperagem dessa água. Para ir adicionando mais água quente para manter, né? Exatamente, para manter. Só que todas as vezes que você vai ativar a circulação na parte inferior, isso pode gerar uma pressão na cabeça. Então, você pode molhar essa toalha com uma água bem geladinha, dobrar ela numa posição adequada e colocar na testa geladinho e ficar ali. Se tiver alguém que possa te ajudar nessa estratégia, vai ser melhor, com certeza. Mas não impede você de fazer também sozinho. Então, tem essas estratégias, existem os banhos. Aqui eu não conseguiria ensinar, por exemplo, as compressas, os fomentos, por exemplo, para o fígado, limpeza de fígado. Então, existem formas também de serem utilizados, mas isso tudo talvez seja necessário para você em algum momento, mas parta do simples. Tá, e assim, gente, ela está só demonstrando aqui várias aplicações com água, mas um profissional, um terapeuta natural, vai poder te indicar e te explicar direitinho a própria literatura. A Igreja Adventista mantém uma rica literatura sobre hidroterapia. Nas clínicas também uma aplicação super diversificada para vários contextos, para várias condições de saúde. Então, vale a pena você investigar um pouquinho mais. O que não pode é deixar de usar. Porque tem coisa simples, como ela falou. Esse tratamento aqui vai ficar uns 20 minutinhos desse jeito. Então, compressa fria na cabeça, pé quentinho nessa água temperada com alecrim e tomilho. E depois vou encerrar com uma duchinha de água fria e esquenta esse pé. Perfeito. Aí você vai, só seca. Existem terapias que você precisa depois terminar com uma fria. Mas nesse caso você vai terminar desse jeito, pôr uma meia e deitar. Porque depois de toda a terapia natural, o ideal é que você descanse pelo menos por 30 minutinhos, para que ela tenha uma maior reação e resposta do corpo. Olha, gente, e ainda tenho aqui última coisa. Preciso trazer, produção, porque tem alimentos que também são ricos em água e que a gente pode usar mais no verão, principalmente, né? Matheus, tá lindo, né? Olha que lindo. Laranja, hortelã, morango, gengibre. Tá lindo. Eu poderia falar da melancia, do melão, kiwi, do abacaxi, kiwi. Esses alimentos aqui ajudam na hidratação, mas eles não são os principais responsáveis, é isso? Olha, exatamente. Eles são fundamentais, eles são o conjunto junto com a água. Sem essas frutas e você só tomando água, tudo bem, existem pessoas que talvez não vão ter todas as condições de comprar frutas em abundância, que a gente precisa considerar esse grupo de pessoas, mas a diversidade das cores, a composição, todas elas também têm nutrientes que vão ajudar no papel juntamente com a água. Porque a água, como ela é um diluente, ela vai solver esses componentes, então ele vai ser distribuído para todo o corpo dentro das suas necessidades. Agora eu vou fazer aquela pergunta, doutora Aline, que é o seguinte: no contexto bíblico dos 8 remédios naturais que Deus nos deixou, a água ela desempenha não só um papel físico, mas também mental e espiritual, simbolizando, Jesus usou a água como uma figura que o representava, inclusive, né? Simbolizando esse equilíbrio, bem-estar integral na nossa jornada de fé. Eu acho que essa é uma coisa legal da gente também pensar, né? Sim. Não dá para fazer uma faxina sem água. Assim como não dá para ter um corpo saudável sem água. E não dá para ter a fé sem a água da vida.
se não há nada sem esse próprio Jesus, né? Eu sou a água da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Se a gente não tem ele, nós não temos nada. Não temos a água, a gente pode fazer um paralelo que nós não vamos ter também a qualidade de vida que nós precisamos, né? E ele fala que eu sou a água da vida. Certamente tinha outros tipos de água. Águas que não geravam essa vida. Então, se nós focarmos no melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, com essa ferramenta, certamente nós vamos estar aí abastecidos. Gostei muito de pensar de fazer esse paralelo que você trouxe aqui, porque a gente confia no recurso, mas a gente precisa confiar no criador do recurso, Exato. porque ele age através do recurso. Então a gente pode usar água, mas pensando que realmente Jesus é a água da vida e ele está pronto e ansioso para nos restaurar, usando aquilo que ele tem de melhor para nós. Vamos brindar, Aline? Vamos brindar. Vamos brindar aqui, olha. A Aline que está no Instagram como aline.saudeporinteiro, vai lá, segue ela, manda um oizinho para ela, deseja um Feliz Natal. Já dá para desejar até Feliz Ano Novo, porque está chegando, né? Aline, eu vou chegar aqui com você, vem para cá, olha. Vamos terminar aqui esse bloco sentada, porque eu quero trazer para o nosso telespectador a revista Esperança Fique Leve, porque a gente falou bastante sobre a importância da água para a nossa saúde integral, e aqui no capítulo 3, se eu não estou enganada, tem aqui, ó, 3, uma lição que fala só sobre a água. A Aline falou muito do que está escrito aqui, mas tem alguns detalhes que quando a gente estuda sozinho, quando a gente para pensar na nossa relação com a água, porque agora você falou de uma maneira geral, Aline, mas aqui eu vou ter a oportunidade de pensar na água e no meu consumo, na minha utilidade. Vou fazer uma reflexão, vou entender por que ela é importante, quanto a gente precisa, quanto a gente não pode exagerar. Enfim, vai ter aqui até falando um pouquinho sobre água e diabetes, que era uma questão que eu queria abordar, mas aqui na Fique Leve você vai conseguir entender esse assunto. Então, quero deixar aqui para você o WhatsApp para pedir a sua revista Esperança Fique Leve, tá bom? Manda mensagem para o 12 98244 4449. 12 98244 4449 para pedir a sua. Basta dizer quero a Fique Leve que a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Muito bem, a gente faz um intervalo agora. Na volta, você acompanha mais um Claramente com o Dr. César Vasconcelos. Ainda teremos notícias de saúde com Sara Rabite. E a receita de hoje que você aprende aqui é o brigadeirão. Receita gostosa. É no Vida e Saúde, já já.